Olá, meus amigos e minhas amigas do grupo, da comunidade. Aqui vai mais um podcast do Psicanalizando a Vida, junto com Psicanálise Simplificada para vocês da comunidade, conteúdos exclusivos só para os membros, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que será que preferimos não sentir? Né? E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Freud nos leva a refletir e a pensar quando ele propõe que há uma incompatibilidade entre indivíduo e civilização. Essa incompatibilidade entre a pessoa, o eu, e o grupo de pessoas. E segundo ele, isso seria então a causa de um mal-estar constante, de uma angústia constante. Né? É interessante que você tenha lido, se não leu, por favor, leia O Mal-Estar na Civilização, né? Ou O Mal-Estar na Cultura, depende da tradução, tá bom? Bem, segundo este livro, Freud observou que a vida em sociedade sempre irá exigir o sacrifício e a anulação dos desejos. Lembra que os desejos pulsionais recalcados, os desejos pulsionais anulados, ele gera sintoma. Então, os desejos pulsionais sendo sacrificados vai gerar um eterno mal-estar em todas as pessoas. Essa anulação de desejo é uma condição necessária para que a própria civilização possa existir. Essa anulação desses desejos pulsionais é a condição necessária para que a civilização, a sociedade possa existir. E isso acontece pois a sociedade funciona sob o princípio da realidade. Então o ser humano ele é obrigado a adiar a sua satisfação. Mas, mais do que isso, é obrigado a tolerar o desprazer, tolerar a angústia, tolerar o que não se gosta, viver com aquilo que não concorda. E é dessa maneira, à medida em que suas demandas pessoais são submetidas às demandas da sociedade, quer dizer, uma funciona em detrimento da outra, a felicidade é colocada de lado. Comecem a observar que desejo, felicidade, dentro da psicanálise não está mostrando, apresentando nada de forma teatral, dramática, de forma bonita. Quando falamos em felicidade, não estamos falando em família, em amor, em alegria, porque cada indivíduo sente prazer, satisfação com coisas aleatórias. Tem pessoas que vai sentir prazer fazendo o mal. Para ele, isso é a alegria, isso é a felicidade, isso é o prazer. E ter que segurar, ter que anular esse desejo, para ele é angustiante. Então ele é infeliz. Então vamos esquecer a moralidade, vamos esquecer a ética, vamos esquecer o que é certo e o que é errado dentro da nossa sociedade e lembrar que o desejo é que traz alegria, traz satisfação, entendeu? Então, quando a psicanálise fala em desejo, em prazer, em alegria, em felicidade, estamos falando de desejo, seja lá quais forem eles. A cultura é definida por Freud da seguinte maneira, né? Abre aspas. A soma total de operações e normas que distanciam nossa vida da de nossos antepassados animais e que servem a dois fins: a proteção do ser humano frente à natureza e a regulação dos vínculos recíprocos entre os homens. Fecha aspas. É aí que ele traz a horda primitiva. A horda primitiva é um termo tártaro utilizado pelo próprio Charles Darwin e grande parte dos sociólogos evolucionistas do século XIX
para se referir à forma mais simples, à forma mais possível de formação social existente nos tempos pré-históricos. A horda seria um elo entre o estado de natureza, o estado natural, e o estado da cultura, o estado de cultura, estado de civilização. A expressão também é usada por alguns etnólogos para caracterizar grupos que se dedicam à caça e à coleta em alguns territórios, em alguns determinados territórios. A noção da horda primitiva foi descrita por Darwin em A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, de 1871. E em Totem e Tabu, Freud escreveu que, abre aspas, Darwin deduziu a partir dos hábitos dos macacos antropomorfos que os homens originalmente também viviam em grupos ou hordas comparativamente pequenas, dentro das quais o ciúme do homem mais velho e mais forte impedia a promiscuidade sexual, fecha aspas. Em Totem Tabu, Freud ele forneceu um maior insight, uma maior contribuição à teoria de Darwin, né? E apesar de inúmeras críticas que surgiram quando o livro foi publicado, ele manteve a ideia, permaneceu firme e voltou a ela em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, de 1921. O Futuro de uma Ilusão, em 1927, e O Mal-Estar na Civilização, em 1930, e especialmente em seu último livro, Moisés e o Monoteísmo, em 1939. Ele permaneceu com essa ideia da horda primitiva durante todo esse período e fixou. Então, o Totem e Tabu é um livro essencial para que você entenda a teoria, entenda o que Freud queria dizer em relação à civilização e o homem primitivo. Basicamente, se nós fôssemos esmiuçar toda a teoria em um ponto específico, seria: o homem não é feliz em sociedade. Quanto mais civilizada é a sociedade, menos feliz é o homem, porque o homem é um ser de instintos e desejos pulsionais. A principal contribuição de Freud foi a ideia do assassinato do pai da horda primitiva. Abre aspas. Um dia os irmãos se reuniram, mataram e devoraram seu pai, e assim acabaram com a horda patriarcal. Unidos, eles tiveram coragem e conseguiram fazer o que seria impossível para eles individualmente. Esse crime coletivo é então correlatado com o nascimento de um grupo e mais tarde com o nascimento da humanidade. É como seria a gênese freudiana, a gênese da psicanálise. É como se eu estivesse dizendo, é como recontar o Gênese. Ou seja, ser humano vivia em uma era primitiva, e a única maneira de deixar essa era primitiva era através de um ato fundamentalmente irreversível. Precisava que fosse algo forte, pesado, cruel, que fosse irreversível. Não era raro, antes de se unirem, que um ou outro filho eventualmente matasse o pai terrível. No entanto, apenas dava continuidade à horda primitiva, porque ele se tornava o pai primitivo. Matava-se o pai mais velho e ele se tornava líder do grupo. E o grupo continuava primitivo como sempre. O que mudou, o que alterou esse comportamento foi justamente a decisão unânime entre os irmãos. Todos decidiram: vamos assassinar o pai primitivo. E os filhos só se tornaram irmãos quando foram capazes de superar sua impotência frente ao pai e alcançaram um senso de solidariedade. Unidos, juntos. E agora a relação deles havia mudado, né? Cada um reconheceu o outro como igual, o que lhes permitia escapar do fascínio
do fascínio mortal que experimentavam. O que é que isso quer dizer? A admiração e o medo que eles experimentavam diante do Pai onipotente. Eles resolveram destruir o pai primitivo e assim conseguiram formar uma sociedade. Tá? Isso seria então como se fosse a Gênese reescrita, como se fosse um começo real, uma ideia, uma teoria sobre como o ser humano ele se iniciou. Né? Claro que são formas de pensar, de construções teóricas para identificar um pensamento. Não quer dizer que seja o que foi literal, né? Inclusive, uma curiosidade aqui, Freud ele manda uma carta para o Abraham Gardner, né, que é um psiquiatra, psicanalista. Ele diz o seguinte na carta: não leve isso muito a sério, é algo que eu sonhei em uma tarde chuvosa de domingo. Ele leva muito a sério a ideia de que, para que haja civilização, o homem precisou destruir o que ele considerava como um pai primitivo. Pode ser a figura de um deus, pode ser a figura do próprio pai, pode ser a figura de um tutor. Né? É importante você ler o Totem e Tabu e o Mal-Estar na Civilização para que você entenda isso de forma perfeita. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo podcast.